Estamos aqui com mais um programa, O Cristo Consolador, da editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier, de Santa Luzia, Minas. E esta cidade de Santa Luzia fica aqui na Grande Belo Horizonte. Este programa é um programa de conteúdo espírita e sempre com o aval, vou dizer assim, o endosso da Bíblia. Às vezes, só no sentido de mediunidade, porque a Bíblia tem muitos fenômenos de mediunidade que nem sempre tem um conteúdo espírita, ou seja, um conteúdo de acordo com a moral espírita, que é a mesma do Evangelho, do Novo Testamento. Por isso o Velho Testamento é chamado Testamento da Lei. E o Novo Testamento é chamado Testamento do Amor. Então, a moral do Velho Testamento não é a mesma do Novo. E a moral espírita, ela é de acordo com a moral do Novo Testamento, não de acordo com a moral do Velho. Agora, mediunicamente falando, os dois testamentos, o Velho e o Novo, eles são mediúnicos. Mediunicamente falando, eles têm algo da doutrina espírita, algo muito importante, porque a mediunidade é uma questão fundamental na doutrina espírita, porque sem a mediunidade não há contato com os espíritos. Se não houver um médium especial, não há contato com o espírito. Então a mediunidade é um fator importante dentro da doutrina espírita. Agora, mediunicamente falando, a Bíblia ela está cheia de fenômenos mediúnicos, que nem sempre eu posso chamar de espíritas. Espíritas são aqueles que têm um conteúdo da moral que Jesus ensinou. Ou seja, aquela moral contida no Novo Testamento. Já a moral contida no Velho Testamento é uma moral, vamos dizer, mosaica, de Moisés. Uma moral em que o mundo ainda era muito atrasado, era muito pouco evoluído. O homem era muito grosseiro, muito dado à vingança, a não perdoar. Então, já o Novo Testamento não. Ele é dominado por amor. Amor a Deus, sim, em primeiro lugar, como também no Velho. Mas amor também ao próximo, como a si mesmo. Essa é a característica do ensino do Novo Testamento. E a do Velho é o ensino, vamos dizer, da moral, da lei, do talião. Do dente por dente, olho por olho, pé por pé. Mas por que Moisés criou essa lei? Porque muitas vezes o indivíduo quebrava um dente de uma pessoa e a vítima queria assassinar o agressor. Então Moisés pôs limite. Não. O que você pode fazer é arrancar outro dente dele também, mas não tirar a vida dele. Você pode quebrar outro dente, que foi o que ele fez com você, mas não tirar a vida dele. Então essa moral, ela, vamos dizer, tem um certo sentido, ela tem um certo valor, mas é diferente da moral do Cristo, do Evangelho. Por quê? Porque a moral do Evangelho manda perdoar.
Se o indivíduo quebrou o dente de alguém, a vítima não deve querer desforrar, deve perdoar. Esse é o ensino do Novo Testamento. Mas, mediunicamente falando, a Bíblia ela está cheia de fenômenos desse gênero e que são comuníssimos no Espiritismo. Porque não haveria Espiritismo sem mediunidade. Agora, pode haver mediunidade sem haver Espiritismo. Então, eu costumo dizer que todo fenômeno espírita é mediúnico, mas nem todo fenômeno mediúnico é espírita. Eu queria falar um pouco aqui sobre uma matéria que está nesse livro meu aqui, Presença Espírita na Bíblia, que é também o nome que eu tenho de um programa na TV Mundo Maior. Você que assiste a TV Mundo Maior, veja lá esse programa do qual eu participo toda semana. Presença Espírita na Bíblia. Eu não vou anunciar os horários e os dias, porque eu não tenho ainda em mãos a programação do ano de 2013. Mas depois eu darei os dados em outro programa. Mas se você que já ouve, assiste a TV Mundo Maior, então eu tenho esse programa lá, toda semana, Presença Espírita na Bíblia, que é o nome desse livro meu. E eu vou tirar aqui um assunto que eu chamo de teologia do sangue. Teologia do sangue. O que é isso? Teologia do sangue é aquela teologia que diz que é o sangue de Jesus derramado que nos salva. Que é o sangue de Jesus derramado que representa tudo para nós. O sangue de Jesus derramado foi mais um pecado gravíssimo. Temos que respeitar esse derramamento do sangue de Jesus. Temos que respeitar e muito. Mas dizer que é esse grande pecado que nos redime, tirando as nossas culpas, como quando o próprio Jesus disse, todo mundo está cansado de ouvir, todos deverão pagar tudo, até o último centil. Se eu devo pagar tudo, até o último centil, último centavo, como que é o sangue de Jesus é que pagou o pecado meu? Eu que tenho que pagar. E até o último centavo, como diz o texto evangélico, até o último centavo. Então, a morte de Jesus na cruz, o derramamento do seu sangue, devem ser muito respeitados por nós. Mas tiremos de nossa cabeça que é isso que nos salva. Quem tem que pagar os nossos pecados somos nós mesmos. Ninguém paga pecado de ninguém. Diz Ezequiel, vejam lá, está lá, me parece aqui que é no capítulo 18, por ali. Está escrito lá assim: pai não paga pecado de filho, nem filho paga pecado de pai. A alma que pecar, essa alma morrerá. Ou seja, morrer aí é o sentido figurado. É morrer metafisicamente falando. Alegoricamente falando. Como a Igreja Católica fala, pecado mortal. É aquele pecado que mata a alma, não no sentido da alma deixar de existir, mas ela fica como morta diante de Deus, porque ela está manchada,
ela está com uma barreira entre ela e Deus. A vibração dela está totalmente contrária à vibração de Deus. Então ela é como se estivesse morta. Então, quando esse texto de Ezequiel diz: a alma que pecar, essa alma é que morrerá, e não outra. Mas figuradamente, porque a alma é imortal, o espírito é imortal, nós sabemos. Mas figuradamente o Ezequiel diz: morrerá. Como Jesus diz naquela passagem com aquele jovem que queria segui-lo, aí esse jovem disse: "Ô mestre, me permita que eu primeiro cuide do sepultamento do meu pai, que morreu." Aí Jesus falou com ele: "Deixai que os mortos enterrem seus mortos." É claro que Jesus não estava falando de mortos que estão lá no cemitério. Não. Ele estava falando de mortos metafísicos, de mortos não despertados ainda para o reino de Deus. Mas então, quando Ezequiel fala: a alma que pecar, é ela que morrerá e não outra. Então é como que nós vamos pôr Jesus morrendo na cruz, tendo seu sangue derramado para anular os nossos pecados, sendo que Jesus também diz: ninguém deixará de pagar tudo até o último centavo. Então essa teologia do sangue, que quer colocar tudo no derramamento de sangue de Jesus, que nós temos que respeitar, esse derramamento, temos que respeitar, mas não é bem ele que nos resgata, como os teólogos entenderam. E inclusive Hebreus, o livro de Hebreus, que hoje é dito não ser de São Paulo, mas de um discípulo dele, lá fala muito nisso, nesse sangue derramado, como sendo de grande valor para a nossa salvação. Não é bem isso. São Paulo, aliás, mesmo que fosse ele que tivesse escrito o livro de Hebreus, que trata muito desse assunto, colocando o sangue de Jesus como salvador dos nossos pecados, quer dizer, salvador de nós, ou seja, anulando os nossos pecados. Paulo não era infalível, ele podia errar. Aliás, ele disse uma vez: este homem aqui, referindo-se a ele, foi arrebatado até o terceiro céu. Não sei se no corpo ou fora do corpo. Ele não sabia. Hoje nós sabemos que foi fora do corpo. É o que a Igreja Católica chamava de bilocação, aliás, chama até hoje, e o Espiritismo chama de desdobramento. Aliás, a parapsicologia também chama de desdobramento. É um indivíduo sair do corpo. Então, quando Paulo esteve no terceiro céu, foi arrebatado até lá, ele foi fora do corpo, e não com o corpo. Mas ele disse: eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Então ele não era infalível, ele pode ter cometido algum erro. E um erro dele grave seria esse. Mas o Hebreus, esse livro de Hebreus, hoje é tido como não sendo de autoria de Paulo, mas apenas de um discípulo dele. Mas, falando que ele não sabia tudo, não era infalível, nem Jesus sabia tudo. Perguntaram a ele, naquela passagem muito conhecida do Evangelho, perguntaram a ele: quando será o final dos tempos?
Não final do mundo, final dos tempos. Perguntaram a ele quando seria, ele respondeu: nem os anjos dos céus, nem eu sabemos. Só o Pai, que ele identificava como sendo Deus, só o Pai sabe quando será o final dos tempos. Repito, dos tempos, de um período, de um ciclo, e não fim do mundo. Deus não vai destruir o mundo, que é uma obra perfeita. Tudo que Deus faz é perfeito. Agora, o mundo está cheio de erros, de confusões, por causa de nós, seres humanos, que temos livre-arbítrio e abusamos do livre-arbítrio. E que as leis naturais, as leis do Decálogo, a doutrina do Evangelho, do Novo Testamento, uma parte também do Velho Testamento ensina. O Decálogo, por exemplo, ele é também do Velho Testamento. E a doutrina espírita, também ela, nos ensina que nós devemos praticar o bem de modo incondicional. Perdão irrestrito. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, indefinidamente. Esse é um ensino de Jesus, é o ensino do Evangelho, é o ensino do Novo Testamento, é o ensino da doutrina espírita. E que aparece também lá no Velho Testamento, mas nem sempre. Por isso, os fatos bíblicos nem todos são espíritas. Só são espíritas aqueles do Novo Testamento que têm a moral ensinada por Jesus, que é a mesma moral da doutrina espírita. Então, essa tal de doutrina, essa teologia do sangue, ela é lamentável, porque ela quer que um pecado seja o resgate de nossos pecados. Quando esse assassinato de Jesus foi mais um grande pecado, talvez o maior pecado da humanidade. E como que isso poderia nos pagar? Poderia quitar os nossos pecados. Como isso poderia nos resgatar? Pagar as nossas falhas. Foi mais um pecado. E eu lhe pergunto, você que nos honra com a sua audiência, esse sangue derramado agradou a Deus? Ou fez Deus ficar triste? Humanamente falando, porque Deus é imutável, o pecado é contra a lei dele, mas ele não sofre com o pecado. Quem sofre somos nós mesmos, autores dos pecados e, logicamente, a vítima ou as vítimas dos nossos pecados. Agora, então o pecado é contra a lei de Deus, mas não é Deus que sofre. O que sofre é a vítima e, por consequência, o autor do pecado. Porque o pecado ele é sempre uma falta contra a lei de Deus. E é sempre uma falta que faz sofrer o nosso irmão e faz sofrer a quem praticou o pecado. E então, humanamente falando, nós podemos dizer que o assassinato de Jesus na cruz, o sangue dele derramado, entristeceram a Deus. Ao invés de fazer Deus ficar alegre, sentindo-se indenizado pelo pecado, por causa do pecado. Porque a indenização é para compensar um mal que o indivíduo sofreu. Indenização é isso, o indivíduo toma um prejuízo aí ele é indenizado. E o sentido que os teólogos deram
ao derramamento do sangue de Jesus é que esse sangue derramado ficou sendo uma espécie de indenização de Deus pelo sofrimento que os nossos pecados causaram a Ele. Sendo que Ele não sofre com nossos pecados. Deixo isso bem claro. Quem sofre com nossos pecados são as vítimas dos nossos pecados e, por consequência, nós mesmos, porque nós vamos colher o que nós semeamos. Agora, com relação a Deus, o pecado é contra a lei de Deus, mas não é Ele que sofre, jamais. Aliás, se Deus sofresse com os nossos pecados, Ele seria o ser mais infeliz que existe. Então, essa teologia do sangue, que consta inclusive desse livro meu aqui, Presença Espírita na Bíblia, é um assunto muito importante para nós. Aliás, algumas igrejas cristãs, principalmente a católica, já estão dizendo isso também. Sangue derramado de Jesus não agradou a Deus. Fico por aqui, agradecendo a você pela audiência, pedindo a Deus, a Jesus e Maria, que abençoe a todos nós. Até a próxima.